Foi uma homenagem muito emocionante, Conde, muito emocionante. Primeiro, por essa iniciativa inusitada da homenagem ao Pelé, sendo o campo no qual ele jogou. O corpo do Pelé estava no centro do gramado da Vila Belmiro e milhares e milhares de pessoas durante 24 horas fizeram, às vezes, 4, 5 horas de fila para poder prestar suas últimas homenagens ao rei do futebol. Os organizadores calcularam em 230, 240 mil pessoas somente no velório. Havia jornalistas do mundo inteiro, a área de imprensa era uma verdadeira torre de Babel. E agora de manhã, depois da visita do presidente Lula, o presidente Lula prestou suas últimas homenagens também, viajou de Brasília especialmente para isso, ao contrário de muitos jogadores de futebol que participaram de outras seleções que não deram as caras, que é uma coisa vergonhosa, né? Vergonhosa. O presidente Lula, que certamente tem uma agenda mais carregada do que as de ex-jogador, fez questão de homenagear o brasileiro mais conhecido da história, né? O brasileiro mais conhecido do mundo. E depois teve o cortejo agora de manhã, que foi um negócio fabuloso. Santos é uma cidade com 500 mil habitantes. E a polícia militar, jornalistas, calculavam em 300 mil pessoas nas ruas durante o cortejo. Quer dizer, praticamente toda a população adulta da cidade. É claro que havia gente de fora da cidade, como é o meu caso. Eu sou santista por torcida, não por ter nascido em Santos. Que acompanharam um cortejo que durou 4 horas. Né? Ele começou por volta das 10h15 da manhã e terminou agora às 2h15. E foi muito emocionante, porque passou pela toda a orla marítima, passou pela casa da mãe do Pelé, que ainda é viva, com 100 anos, e foi até o cemitério vertical, onde o Pelé foi enterrado, numa cerimônia íntima. Aliás, o mesmo cemitério que abriga, no qual está também enterrado, um quadro histórico do Partido dos Trabalhadores, que foi prefeito de Santos, que é o Davi Capistrano Filho, que também está enterrado no mesmo que cemitério. É considerado o maior sanitarista brasileiro, né? Um dos maiores. Pai do SUS, né? O principal. Pai do SUS. Ô, Breno, deixa eu aproveitar falar mais um pequeno bloco aqui do Pelé contigo, porque como você, santista, e teve presente, tem uma conexão forte, acho que faz sentido te perguntar o seguinte, quer dizer, o timing histórico, evidentemente involuntário, da morte de Pelé e da posse do Lula. Eu percebi que já na Copa do Mundo o verde e amarelo já estava sendo desimpregnado do fascismo. Fiquei até surpreso de ser uma coisa um pouco rápida, né? Porque foi muito tempo de apropriação, né, do verde e amarelo, dos símbolos nacionais, da bandeira brasileira. Onde que você acha que o Pelé, a morte do Pelé, entra nesse contexto histórico que o Brasil está vivendo? Como é que vai ser lido isso mais lá na frente? Olha, quem são os dois grandes personagens da história do país nos últimos 70 anos? São exatamente Pelé e Lula, dois filhos do povo, dois filhos da classe trabalhadora, que cada qual ao seu modo, e cada qual em sua área, e cada qual com as suas características e suas missões, buscou dar um outro patamar à vida da classe trabalhadora. O Pelé não tinha um discurso político, o Pelé não era um militante da política, mas o Pelé deu ao povo algo que o povo não tinha antes do Pelé, que era o direito à alegria. A alegria no Brasil, Conde, você conhece isso muito bem, ela era reprimida pelas elites. O carnaval era reprimido. A capoeira foi reprimida durante muito tempo. E os jogos,
Foi proibida. Os jogos, todos esses jogos que a gente hoje conhece, futebol, basquetebol, tênis, todos foram inventados pelas elites, em geral pela aristocracia inglesa, vagabunda que era, não tinha que trabalhar por gerações vivendo da renda da terra. Eles tinham tempo livre para fazer duas coisas, ambas úteis para a humanidade, embora tenha nascido dessas elites aristocráticas podres do Reino Unido. A primeira, grandes romances. Eles puderam escrever muito, porque tinham tempo livre. E a segunda foi inventar jogos. Esses jogos não eram populares na sua origem. Eram jogos das elites, incluindo o futebol. O Pelé não apenas populariza o futebol, como ele oferece ao povo, a psicologia social, a seguinte mensagem: o povo também tem direito à alegria. O povo tem direito à alegria, não é um monopólio dos ricos. O Lula é uma outra construção, claro, a política é uma outra construção, porque ela busca ofertar a alegria e a felicidade a partir da transformação, coisa que o futebol, evidentemente, não faz. Mas esses são os dois grandes brasileiros dos últimos 70 anos. E eles se encontraram várias vezes ao longo da sua trajetória, e na manhã de hoje, esse encontro foi dramático, porque foi o presidente prestando sua homenagem ao rei do futebol, ao primeiro rei negro do nosso país, ao rei negro que todo mundo aprendeu a admirar e a amar no mundo inteiro. Não há nenhuma outra, nunca houve nenhum outro cidadão do planeta tão conhecido como o Pelé. E acreditem, pessoal, no auge do nosso viralatismo, ele é brasileiro e é negro, e é o cidadão mais conhecido do mundo e mais respeitado do mundo na sua área de atividade. Um jornalista uruguaio escreveu ontem, Conde, um negócio interessante: morreu o último Shakespeare. Ou seja, aquelas grandes personagens da história da humanidade, que foram mitos fundadores, o Shakespeare para a dramaturgia, Dante e Cervantes para a literatura e assim por diante, o último Shakespeare contemporâneo, aliás, o único Shakespeare contemporâneo dos últimos 70, 80 anos, que era o Pelé, morreu no dia 29 de dezembro. Foi o último Shakespeare, o último cidadão a ter atingido o estado da arte supremo naquela sua atividade. Então, esse encontro entre Lula e Pelé, que é uma outra coincidência, esse encontro ocorre no dia 3 de janeiro, que também faria aniversário outro brasileiro de grande significado. Luiz Carlos Prestes, o histórico chefe da coluna Prestes e secretário-geral do Partido Comunista, estaria fazendo 125 anos hoje. Então, e quase chegou lá, né? Porque ele viveu, o Prestes morreu com, acho que mais de 100, né? Não. O Prestes morreu com 92 anos. 92, tudo bem. O Prestes é de 3 de janeiro de 1998, ele morreu dia 7 de março de 1990. Né? Então ele morreu com 92 anos, tinha acabado de completar 92 anos. Mas esse encontro Pelé-Lula, ele tem uma forte, só para concluir, me desculpe, ele tem um forte simbolismo para a recuperação do país. Eu não sei se terá consequências sobre essas disputas simbólicas, porque as cores predominantes no velório do Pelé, como não podiam deixar de ser, é o manto sagrado do Santos Futebol Clube. É o branco. Ou o branco ou a camisa rajada branca e negra. Né? Praticamente esse era o uniforme das centenas de milhares que foram à Vila Belmiro homenagear o Pelé e que participaram do cortejo. Essas eram as cores predominantes. Mas, de toda maneira, é um simbolismo, exatamente como você bem notou, logo depois da posse do Lula, é um simbolismo de um reencontro do país com a sua essência, com a sua identidade, que é importante. Não é à toa que é uma emoção encaixada na outra, né? A morte do Pelé, a posse de Lula e o funeral do rei do futebol. Elas se encaixaram no espaço de poucos dias. Isso cria um clima diferente no país. É evidente que é um clima diferente. Um clima emocionado, um clima de reencontro com a sua própria história. Mesmo que as pessoas não tenham consciência disso, porque muitas das coisas que acontecem na vida, a gente não tem consciência.
são fatores subliminares, são fatores que nós vamos ter consciência depois que eles já aconteceram. Mas há um clima no país que é diferente.